Vamos falar de um fenômeno bastante interessante que chama dilatação anômala da água, tá? A gente repara um fenômeno com a água muito bacana, tá? Ele se deve a um negócio que chama quebra das ligações de hidrogênio, quebra das pontes de hidrogênio que formam-se entre as moléculas da água quando ela atinge determinada temperatura. Esse fenômeno faz com que a água, quando ela congela, por exemplo, em lagos, ela congela só uma camada fina por cima, só na parte superior, né? Você pode, não sei se vocês já viram em filme ou se já vivenciaram mesmo, a gente pode ver que sempre que a gente vai em um lugar muito frio e nesse lugar tem água congelada, a gente tem um lago congelado, por exemplo, esse lago se congela somente em cima, né? Somente uma camada na parte de cima. Se a gente quebrar essa camada em cima, por baixo é água líquida. Por que isso acontece? E isso é devido ao fenômeno de dilatação anômala da água, que a gente vai ver agora. Olha, a gente sabe que quando a gente aumenta a temperatura, o material dilata. Quando a gente diminui a temperatura, o material contrai, não é, Diego? Mais ou menos. Tem exceções, né? A água, ela em determinado intervalo de temperatura, ela é uma exceção para isso, né? Suponha que você pega uma água ali, qualquer temperatura ambiente, sei lá, 30, 40 graus Celsius, né? Uma água a temperatura ambiente ali, né? Ela vai ter um determinado volume, e aí, quando você começa a diminuir essa temperatura, você vai vendo experimentalmente o que é óbvio, que a gente espera mesmo. Diminuindo a temperatura, o volume vai também diminuir. Só que chega uma temperatura ali, que essa temperatura tem um valor de 4 graus Celsius, que a água atinge seu volume mínimo, de forma que, quando você diminui mais ainda a temperatura, em vez do volume diminuir, que é o que você esperaria, né, na lógica, o volume ele aumenta. Uai, Diego, se diminuir a temperatura e o volume, em vez de diminuir, ele aumentou? Sim, por isso que a gente chama isso aí de dilatação anômala da água, né? Acontece esse fenômeno mesmo. E aí, a gente vai ver a aplicação desse fenômeno aqui no caso do exemplo que eu dei lá do lago congelar só a parte de cima. Ora, para isso, a gente tem que lembrar do conceito de densidade. Densidade é a razão entre a massa e o volume do corpo, né? E a gente sabe que densidade e volume são inversamente proporcionais. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui, né? A gente vai precisar dessas grandezas porque a gente sabe que o volume não é fixo, né? O volume ele pode mudar conforme a temperatura muda. Suponha ali que você tem um lago, né? E esse lago, por hipótese, suponha que, sei lá, que está uns 10 graus Celsius, né? Temperatura toda homogênea, 10 graus Celsius. Suponha ali por simplicidade. Que bate uma frente bem fria ali, ó, no ambiente externo, de menos 10 graus Celsius, né? A gente sabe que o corpo mais quente cede calor para o corpo mais frio. Então, a água vai estar o tempo inteiro ali perdendo calor, né, para o ambiente externo. Muito bem. Olha, suponha ali que essa parte de cima da água, ela perdeu bastante calor ali, né? E aí vamos acelerar o processo aqui. É mais gradual, mas vamos acelerar para simplificar o nosso processo. Suponha que a água diminuiu a temperatura de 10 graus Celsius para 4 graus Celsius, né? O que acontece nesse regime? Quando a água vai diminuindo a temperatura, o volume vai diminuindo, né? Então, conforme o volume for diminuindo, a densidade dessa camada superior de água vai aumentar. A gente sabe que quando o corpo é mais denso, ele tende a afundar, a gente vê isso em hidrostática. Então, essa camada de água mais densa vai tender a descer, a camada de água menos densa vai tender a subir, né? E aí, esse água que está 10 graus Celsius vai subir aqui, ó, e aí vai perder calor para o ambiente, né? Vai chegar a 4 graus Celsius também, né? E aí, muito bem, 4 graus Celsius e 4 graus Celsius. Só que a água vai continuar perdendo calor para o meio externo. A água que tiver aqui em cima a 4 graus Celsius vai continuar perdendo calor para o meio externo, né? Ó, fluindo calor para o meio externo. E aí vai chegar uma hora que ela vai diminuindo a temperatura até, sei lá, 4 graus Celsius. De 4 para 0 graus Celsius. Só que é o seguinte,
Nesse regime de temperatura aqui, ó, de 4 para 0 graus Celsius, quando ela cede calor para o ambiente, a temperatura dela vai diminuir e o volume dela vai aumentar. Quando o volume dessa camada de água que está aqui em cima aumentar, o volume aumentar, a densidade dela diminui. Então essa camada de água aqui, ela vai ficar menos densa do que a de baixo. Ficando menos densa, ela não vai tender mais a descer. Então ela vai continuar lá em cima, né? Perdendo calor para o meio externo, até que a camada aqui de cima vai começar a congelar, certo? Vai mudar de fase, da fase líquida para a fase sólida. E a água lá embaixo ali, ó, né, do lago, vai continuar a 4 graus Celsius, né? Temperatura agradável, entre aspas, né? O que vai possibilitar o peixinho ali, ó, continuar vivendo a vida dele feliz, de boa ali na dele, né? Isso aí, galera, nos períodos glaciais que o mundo viveu, foi extremamente importante para a manutenção da vida na Terra, tá? Se não acontecesse esse fenômeno aqui de dilatação anômala da água, a vida teria tido muito mais dificuldade para se manter na Terra durante os períodos glaciais, né? Se a gente traçar um gráfico aqui de densidade por volume, de densidade por temperatura, vai ser o inverso do gráfico de volume por temperatura, tá? Óbvio, né, são grandezas inversamente proporcionais, então o gráfico deles é invertido, tá? Ó, enquanto a temperatura chega em 4 graus Celsius, o volume atinge seu mínimo, já a densidade atinge seu valor máximo, beleza? Vamos fazer esse exercício aqui para contextualizar isso que a gente falou, né, desse fenômeno aqui de dilatação anômala da água. Vamos lá. A água, substância fundamental para a vida no planeta, apresenta uma grande quantidade de comportamentos anômalos. Suponha que um recipiente feito com um determinado material hipotético se encontre completamente cheio de água a 4 graus Celsius. De acordo com o gráfico e seus conhecimentos, é correto afirmar que, vamos entender essa situação aqui, olha, você tem ali um recipiente completamente cheio de água. E a água e o recipiente vão estar a 4 graus Celsius, né? Ó, se eu aumentar a temperatura do recipiente, eu sei que, de acordo com esse gráfico aqui, ó, a água vai aumentar mais o volume dela do que o recipiente. Então, aumentando a temperatura, a dilatação da água é maior que a dilatação do recipiente, né? Porque a água é líquida e o recipiente vai ser sólido. Líquidos se dilatam mais que sólidos mesmo, né? Então, se aumentar a temperatura, a água vai dilatar mais que o recipiente e vai transbordar. E se eu pegar e diminuir a temperatura? Ora, se eu diminuir a temperatura, o recipiente vai diminuir o volume dele. E a água? A água não. A água vai aumentar o volume dela. E aí, o que vai acontecer? Também vai transbordar. A água vai aumentar o volume e o recipiente vai diminuir, vai transbordar ainda mais água, né? Então, o que vai acontecer? Apenas a diminuição da temperatura fará com que a água transborde? Não. Aumenta a temperatura também. Tanto o aumento quanto a sua diminuição não provocarão transbordamento da água. Vão provocar sim. Letra C. Qualquer variação de temperatura fará com que a água transborde. Sim, é a resposta certa. Letra D. A água transbordará apenas para temperaturas negativas? Não. Letra E. A água não transbordará com um aumento de temperatura. Mentira, a água transbordará sim, tá? Pessoal, é engraçado que é por esse motivo que quando você coloca uma garrafa de água na geladeira, sei lá, uma garrafinha PET dentro do congelador, vou encher ela de água e colocar lá. Se você deixar muito tempo lá, é perigoso acontecer o quê? A água dilatar, né? A garrafa contrai, a água dilata e aí estoura a garrafa, né? É por esse motivo que isso acontece. Bom, fica de dever de casa esse exercício aqui do Enem, tá? Para fazer eles, vocês vão ter que fazer algumas regrinhas de três para pegar o aumento do volume em valores percentuais, tá? E é isso aí, galera. Muito obrigado pela aula, obrigado pela paciência. Façam muitos exercícios, como sempre, né? Façam exercício do livro, façam exercício da lista que eu disponibilizo. Debulhe os exercícios mesmo, que é o jeito melhor de aprender física. Fazer muitos exercícios mesmo. E dá um like no vídeo se gostou, se não gostou, pode comentar, comenta se gostou também, se inscreva no canal e ajuda aí, porque é muito importante para incentivar o produtor aqui dos vídeos.
Muito obrigado, galera. Até a próxima.